pessoal do podcast Isto é Avaí, eu sou a Rosane Meirelles, repórter da Rádio Super e Jornal O Tempo aqui de Belo Horizonte, setorista do América, próximo adversário do Avaí neste domingo às 6 da noite na Arena Independência. O América, que jogou nesta quinta-feira pela Copa do Brasil, acabou perdendo para o São Paulo por 1-0, mas deixou em aberto aí a decisão para as semifinais da milionária Copa do Brasil. Agora volta o pensamento para o principal objetivo do elenco nessa temporada, que é permanecer pelo terceiro ano consecutivo na elite do futebol brasileiro. Fica aquele gostinho, aquele sentimento em toda a delegação do América em relação à Copa do Brasil, que poderia pelo menos ter conseguido um empate, chegado a Belo Horizonte com esse empate, já que o zagueiro Iago Maidana, que é o batedor oficial de pênaltis do Coelho nesta temporada, acabou perdendo aí diante do São Paulo. Então tá esse sentimento um pouquinho ruim, mas a equipe tem que virar a chave, afinal de contas tem jogo de Campeonato Brasileiro importante aí diante do Avaí, as duas equipes com 21 pontos, né, tentando se afastar da zona de rebaixamento, então vai ser um duelo bastante disputado. No primeiro turno, o Avaí levou a melhor, vale destacar que o América, né, terminou esse jogo com 2 jogadores a menos, o Mateuzinho e também o Marlon foram expulsos. E o Marlon, que é o lateral esquerdo, não enfrenta o Avaí porque ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, a baixa aí da equipe para este jogo. Os demais, o Wellington Paulista e Aloísio, já estão aí no departamento médico há um bom tempo, também não enfrentam a equipe catarinense. Agora, em relação ao meia, o Alê, ele ainda é dúvida, se recupera de um incômodo na coxa esquerda e a gente ainda não sabe se o Mancini vai ou não poder ter à disposição o meia Alê, que é o responsável por armar as jogadas do América nesta temporada. O Coelho tem pecado bastante nas finalizações, é o principal problema da equipe neste ano de 2022. A gente até pergunta bastante para o Mancini o que está acontecendo, se a equipe realmente tem dificuldades em fazer gols, porque é a visão que nós temos, né, acompanhando as jornadas esportivas, e o Mancini chegou até a responder em uma coletiva após um jogo, que é justamente essa impressão que eles dentro do clube também tinham, que o América está tendo dificuldades em finalizar, não à toa é o pior ataque deste Brasileirão. Com isso, o Mancini deve manter a base do time, né, que enfrentou o São Paulo diante do Avaí. Acho que não vai permanecer com o esquema de 3 zagueiros. Deve ter o Éder, que atua pela esquerda, definitivo aí neste time contra o Avaí. E a dúvida fica para saber quem será o companheiro dele. Iago Maidana terá uma chance novamente, ele que está muito abalado depois de ter perdido esse pênalti contra o São Paulo. O Luan Patrick, que estava vindo muito bem, ele estava sendo titular, mas diante do São Paulo não jogou. Ou o German Conte, que fez aquela trinca, né, na defesa, juntamente com o Maidana e o Éder no jogo contra o Tricolor. O Matheus Cavicchioli é o nosso goleiro titular aí desta posição depois da saída do Jailson. Na lateral direita, o Patrick deve permanecer. E aí, essa indefinição em relação à zaga. Maidana, Conte, Luan Patrick formando dupla com o Éder, que atua pela esquerda. Na lateral esquerda, o Danilo Avelar será o titular, já que o Marlon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Meio campo, provavelmente o Lucas Cal, o Juninho e ali um Felipe Azevedo. Será que o Ale volta? Mas se voltar, vai ou não ser titular? Tem o Mateuzinho também neste meio campo, e aí o Wagner Mancini também tem à disposição o Pedrinho, tem o Henrique Almeida, o Everaldo. O Henrique Almeida joga mais à frente, ele está fazendo essa função aí do centroavante, já que o Wellington Paulista está lesionado, mas o Mancini, ele tem mexido bastante em relação do meio para frente, né? Sem o Alê, ele no jogo contra o São Paulo não tinha um meia de ofício, ele fez o Mateuzinho fazer essa função, mas o Felipe Azevedo também joga um pouco mais recuado. Aí são essas indefinições. Nas pontas, normalmente são Pedrinho, Everaldo, que tem mais velocidade, né? Às vezes também coloca o Mateuzinho, e centralizado mesmo é o Henrique Almeida. O Coelho, que dentro de casa vem oscilando nessas últimas rodadas, né? Acabou perdendo para o Bragantino, para o Palmeiras. Antes disso tinha perdido também para a equipe do Ceará, mas o Wagner Mancini deve vir com força máxima diante do Avaí. Precisa desse resultado para não voltar para o Z4 do Campeonato Brasileiro e depois sim voltar as atenções para a Copa do Brasil. Mas o principal objetivo da equipe nessa temporada, isso mesmo o presidente já falou, os jogadores, o treinador sempre destacam em entrevistas
que é se manter na elite do futebol brasileiro. Então é isso, pessoal. É um pouquinho deste América que enfrenta a equipe do Avaí neste domingo, que fará apenas um treinamento antes deste duelo importante aí pelo Campeonato Brasileiro. Valeu! E aí, nação havaiana, gostou desse conteúdo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e também vire membro.